Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Tom, mais uma vez, com notícias e informações. Quero desejar a todos, em primeiro lugar, um excelente final de semana, que o seu final de semana seja extremamente abençoado, né? Advogado de Donald Trump, na verdade, advogado da Trump Media, diz que ações de Moraes estão fora das leis dos Estados Unidos. Martin de Luca afirma que ações do ministro do Supremo violam leis americanas e tratados brasileiros ao censurar cidadãos e empresas nos Estados Unidos, né? Aqui o advogado da Trump Media e do Rumble. A Trump Media, empresa ligada, deixa eu ver ali para vocês lerem direito. A Trump Media, empresa ligada ao Donald Trump e à plataforma Rumble, moveram uma ação judicial nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal brasileiro, né? O processo alega que Moraes estaria censurando ilegalmente cidadãos e empresas americanas em territórios estadunidenses. Em entrevista à CNN, o advogado Martin de Luca, representante da Trump Media e da Rumble, afirmou que a ação é uma emenda a um processo iniciado em fevereiro. Então, é aquele processo que já havia sido movido pela Trump Media. Pedro Duran, vou te interromper, porque tem breaking news agora, informação de momento que chega já no site da CNN Brasil, colocando em tela a reportagem assinada pelo Caio Junqueira. Trump Media pede para a Justiça dos Estados Unidos a responsabilização de Alexandre de Moraes por censura. Essa ação foi apresentada pela plataforma Rumble. O documento, obtido pela CNN, afirma que Alexandre de Moraes violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Portanto, temos já Trump Media pedindo agora, então, para a Justiça dos Estados Unidos a responsabilização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por censura. É a atualização que chega agora, Pedro Duran. Reportagem de Caio Junqueira, que já está lá no site da CNN Brasil. Pois é, Carol, mais um capítulo nesse duelo internacional que trata sobre a responsabilização eventual daqueles que supostamente praticam censura no Brasil. O Rumble é uma plataforma basicamente de vídeos, né? Eles ficaram conhecidos por não usar os algoritmos de filtros naqueles conteúdos publicados. Eles já tinham essa movimentação em fevereiro, né? É uma das autoras do processo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Moraes é acusado de censurar o discurso político de pessoas alinhadas à direita nos Estados Unidos. É um site muito parecido com o YouTube, o Rumble, né? Tanto que o visual do site, criado em 2013, ficou conhecido por não ter esses algoritmos que ajudam a fazer essa conexão. Então, uma notícia importante, mais uma ofensiva de americanos, ainda não do governo, mas de americanos, contra especificamente um juiz da Suprema Corte brasileira, Carol. É uma empresa que estamos falando, Trump Media, como o próprio nome indica, ligada ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aqui indo para os detalhes da reportagem do Caio Junqueira, a Trump Media acionou a Justiça dos Estados Unidos nessa sexta-feira para que o ministro Alexandre de Moraes seja responsabilizado por suposta censura a cidadãos e empresas americanas. Essa ação foi apresentada pela plataforma Rumble, que pertence à Trump Media, no Distrito Central da Flórida. O documento que o Caio Junqueira teve acesso tem 62 páginas e afirma que Alexandre de Moraes violou, segundo os advogados da Trump Media, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos ao emitir o que os advogados chamam de ordens secretas de censura extraterritorial contra usuários e plataformas sediadas em território americano. E aqui Caio Junqueira continua que o documento cita o inquérito das fake news como instrumento para Moraes perseguir adversários do presidente Lula e o caso recente de uma abertura de investigação contra Eduardo Bolsonaro.
deputado federal licenciado que está morando nos Estados Unidos. Estou lendo aqui na íntegra a reportagem do Caio Junqueira. Bom, só para esclarecer, é só uma ação, não são múltiplas ações. O que a gente fez foi incorporar novas alegações e novos pedidos para a juíza no mesmo processo que a gente começou em fevereiro. Esse processo continua ativo, tá? Então, não são várias ações, é a mesma ação, o mesmo processo, que é o processo no Fórum Federal em Tampa. Eu não chamaria de ofensivas ou ataques, porque não é o que são, tá? A verdade, o único que está acontecendo aqui é que as empresas estão tomando medidas defensivas, não ofensivas. Por que defensivas? Porque ninguém mandou ao ministro a encaminhar ordens de censura sigilosas para a Rumble nos Estados Unidos para censurar residentes dos Estados Unidos e parar a monetização de contas dentro do território dos Estados Unidos. Ninguém mandou ele fazer isso, e menos ainda ninguém mandou ele fazer, pelo menos com certeza a Rumble e a Trump Media não mandaram ele fazer isso. Se alguém mais mandou, não sei, mas essa é uma ação que veio de Brasília para os Estados Unidos. As ações que estão sendo tomadas agora são defensivas. Primeiro, a gente pediu que seja invalidado e reconhecido que essas leis não são executáveis, que os mandados não são executáveis, que os mandados são ilegais. O Departamento do Estado tem respondido a essa manifestação, o Departamento de Justiça tem se manifestado também, né? E, obviamente, o ministro é bem-vindo a apresentar uma defesa, a explicar por que ele acha que as ações dele, né, no caso da Rumble, cumprem com os tratados internacionais Brasil, Estados Unidos, que todo o resto do judiciário brasileiro respeita todos os dias, tá? Todo delegado da Polícia Federal sabe como fazer o protocolo e como seguir. E esse aqui é um caso único, porque não tem outros casos que eu saiba de juízes brasileiros fazendo o que o ministro está fazendo. Só para ser bem claro, tá? Sim. Desculpe, pode concluir, por favor. Não. Então, não é uma ação ofensiva, não é um ataque a ninguém. É uma ação defensiva. O que poderia acontecer facilmente é revogar esses mandados, né? E as medidas punitivas desses mandados que estão feitos de forma ilegal. Se o ministro quiser fazer de forma legal, o jeito certo seria notificar o governo dos Estados Unidos em Washington e pedir que o governo dos Estados Unidos faça cumprir, assim como o governo americano faz todos os dias com o governo brasileiro. Você pede que a decisão americana, a ordem judicial americana, seja homologada por um juiz brasileiro. O juiz brasileiro homologa e vai encaminhado para quem for no Brasil. Posso acrescentar uma dúvida? Simples reciprocidade. Da Trump Media e pelo Rumble, né, contra as ações ilegais do Alexandre de Moraes, que mandou censurar vários americanos, vários brasileiros e americanos também em território americano, né? Então, aí houve a violação da primeira emenda americana e a Trump Media está responsabilizando, querendo, na verdade, entrou na justiça para que o Alexandre de Moraes, a pessoa Alexandre de Moraes, o CPF Alexandre de Moraes, seja responsabilizado por essas ações, por ter quebrado a emenda americana. Estão falando a Constituição americana, né? A mídia tradicional brasileira, né? A mídia chapa branca, as estatais brasileiras, entre aspas, né? Como a Globo, por exemplo, está dizendo que os Estados Unidos está invadindo a soberania brasileira, querendo interferir no judiciário brasileiro, quando na verdade isso não existe. O que o governo americano está fazendo, o que a Trump Media e a Rumble e o advogado estão fazendo aqui, na verdade é se defendendo, porque quem agrediu, quem invadiu a soberania, quem invadiu o judiciário americano foi o Alexandre de Moraes. Então, simplesmente eles estão de forma agindo como no Brasil não há o processo legal hoje mais, né? A Rumble e a Trump Media, eles estão usando o processo legal, todo o processo judicial legal, para que o ministro Alexandre de Moraes seja responsabilizado, o CPF, né? Inclusive com indenizações milionárias.
os Estados Unidos, se tem uma coisa que ele leva a sério, são indenizações. Então, sem sombra de dúvidas, se for acatado o pedido da Trump Media e da Rumble, o ministro Alexandre de Moraes, se for condenado, ele vai estar realmente numa situação extremamente complicada, não é? Poderá até ter um mandado de prisão, poderá incluir o nome do Alexandre de Moraes na lista vermelha da Interpol e ainda mais, né? As indenizações nos Estados Unidos são milionárias, principalmente para o Donald Trump, né? Para a Rumble. Você imagina? Eles estão pedindo indenização pelo tempo que deixaram de operar e fazer negócios no Brasil. O governo americano, ele já fala Magnitsky, né? Magnitsky, aí todo mundo tem medo, que é a morte social, que é a morte financeira do elemento. Agora, o governo americano, ele já quer aplicar a lei IEPA. Essa lei IEPA é uma lei muito mais dura e muito mais prática para os Estados Unidos, não é? Ela tem o mesmo teor da Magnitsky, mas com, vamos dizer assim, com um processo muito mais rápido e menos burocrático. Por exemplo, a Magnitsky você tem que ir cidadão por cidadão. Você tem que punir esse ministro, aquele ministro, aquele ministro. Então é um processo para cada um. E esse processo ele tem que passar por todos os departamentos do Estado americano, do governo americano. Já a IEPA não. A IEPA ela sai diretamente da caneta do Donald Trump, sem precisar de Congresso, sem precisar de Senado, sem precisar dos órgãos do governo americano, né? Como, por exemplo, o Estado, a Justiça, Economia, não. O Donald Trump, por si só, através de uma única decisão, aí sim uma decisão monocrática dos estados, do Donald Trump, do presidente, ele consegue aplicar a IEPA. Deixa eu dar uma alinhada aqui para que vocês possam realmente entender o que é essa lei IEPA. Essa lei IEPA ela é muito mais mortal do que a Magnitsky, né? Porque essa IEPA ele pode aplicar ao Brasil. E ao Brasil ele escolher, por exemplo, Rede Globo, Banco do Brasil, Alexandre de Moraes, Lewandowski, Carmen Lúcia, Lula, Haddad, Alcolumbre, Hugo Mota, ele aplica ao país e seleciona as pessoas. Não precisa passar por um processo demorado dentro do governo americano e é uma lei que ele não vai punir pessoa por pessoa, CPF por CPF, aquele processo que vai levar até anos. A IEPA não, ela vai direto, uma canetada dos Estados Unidos, já derrubam todos esses caras aí, Rede Globo, CNN, perdão, a CNN, não estou falando da CNN, estou dando um exemplo, né? De pessoas, de empresas, Banco do Brasil, tudo que eu estou falando aqui é figurando. Que eu não sei, né, quem sou eu para saber as pessoas que serão sancionadas pelo governo americano. Então vamos lá. A IEPA, International Emergency Economy Power Act, ou a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, é uma lei americana que concede ao presidente dos Estados Unidos poderes para lidar com emergências econômicas internacionais. Permite-lhe regular transações econômicas que envolvem cidadãos estrangeiros ou entidades estrangeiras sob jurisdição americana, como bloqueio de ativos, regulamentação de comércio e impor tarefas, né? Nessa primeira fase aí, você vê que ele já vem ali o que é com bloqueio de ativos, o que a pessoa tiver de ativos fora do Brasil, dentro dos Estados Unidos ou países aliado aos Estados Unidos,
esses ativos já serão bloqueados, né? Autoridade, a IEPA, deixa eu ver aqui a autoridade, vamos ali para que você possa, deixa eu ver aqui, a autoridade, para que você possa ver aqui. A IEPA permite ao presidente tomar medidas para enfrentar uma ameaça incomum e extraordinária, certo? A segurança nacional, política externa ou economia dos Estados Unidos que tenham origem fora do país. Vamos voltar. Autoridade. A IEPA permite ao presidente tomar medidas para enfrentar uma, abre aspas, ameaça incomum extraordinária à segurança nacional, política externa ou econômica dos Estados Unidos que tenham origem fora do país. Certo? A lei aplica-se a transações de empresas, governos ou pessoas estrangeiras sob a jurisdição dos Estados Unidos. Lembra que eu falei que essa lei ela pode ser aplicada ao país e ser escolhida qualquer empresa, como diferente da Magnitsky, que você não poderia aplicar à empresa, e sim aos donos da empresa, não é? Aqui não, aqui aplica-se ao país e escolhe-se a empresa. Pode ser Banco do Brasil, Rede Globo, pode ser a Folha de São Paulo, pode ser qualquer uma, de direita, de esquerda, depende da escolha do presidente da República, lógico, através de todo um processo legal que essas empresas serão escolhidas, né? O presidente poderá investigar a aplicabilidade, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Aplicabilidade. A lei aplica-se a transações de empresas, governos ou pessoas estrangeiras sob jurisdição dos Estados Unidos. Os poderes. O presidente pode investigar, regulamentar ou bloquear atividades econômicas, incluindo transações financeiras e comerciais. Aí que entra a parte da lei Magnitsky nesta lei UEPA, que está sendo estudado. Isso já é realidade, está sendo estudado pelo Donald Trump, muito mais fácil, muito mais rápido, e vai atingir diretamente as empresas e pessoas envolvidas na retirada, né, da liberdade de expressão e na violação dos direitos humanos. O presidente poderá investigar, regulamentar ou bloquear atividades econômicas, incluindo transações financeiras e comerciais. O exemplo, a IEPA foi usada por Donald Trump para impor tarifas a produtos importados a diversos países, alegando uma emergência nacional devido a déficits comerciais e outras práticas desleais. Certo? A aplicação da lei, especialmente para impor tarifa, tem gerado controvérsias, como alguns questionamentos à sua legitimidade. Mas isso daí é o de menos. Eu estou lendo o que está aqui, o histórico. O histórico dessa lei. A lei foi aprovada em 1977 pelo presidente Jimmy Carter e tem sido utilizada por diferentes presidentes em diferentes circunstâncias. Então, ela foi criada pelo Jimmy Carter e ela veio sendo usada por vários presidentes americanos em diversas circunstâncias. Inclusive até o Donald Trump já usou essa lei IEPA. A IEPA tem sido usada para impor sanções econômicas a países como o Irã e a Rússia. Então a IEPA já está sendo usada contra o Irã e contra a Rússia. E é muito provável que essa lei seja usada no Brasil. Então Magnitsky vai ficar para trás. Resumo, a IEPA é uma ferramenta que permite ao presidente dos Estados Unidos lidar com ameaças econômicas internacionais, incluindo regulamentação, transações e impor tarifas. A lei tem sido utilizada para sanções e também para medidas de proteção econômica, gerando controvérsias em relação à sua aplicação. A controvérsia é que essa lei, na verdade, ela tem gerado
não é nos Estados Unidos. Essa lei ela tem gerado controvérsias nos países que são sancionados por essa lei, não é? Se o Brasil for sancionado por essa lei, ele não vai ficar calado, acatar e dizer, não, tudo bem, seu Donald Trump, o senhor pode me sancionar tranquilamente. Não, eles vão procurar aí aliados, vão procurar a ONU, vão procurar órgãos para se queixar, para tentar se defender. Mas como é uma lei americana aplicada pelo governo americano para países que os Estados Unidos têm algum tipo de divergência, não tem nenhum tipo de problema, porque é uma lei americana usada para uma determinada situação. E quando os Estados Unidos ela usa esta lei, ela já tem provas, já tem um processo que correu por trás disso tudo, um processo suficiente para provar que esses países merecem essas sanções. Essa lei IEEPA, anota bem o nome dessa lei, IEEPA, ela é muito mais mortal, 10 vezes mais mortal do que a lei Magnitsky, porque aí os Estados Unidos podem aplicar ao país, aí ela pega o Alexandre de Moraes e toda a sua família inclui nessa lei. Aí ele pega o Lula, por exemplo, eu estou dando exemplos, né? Inclui todos nessa lei. Então ela não precisa processo por processo, CPF por CPF. Aí passa por esse departamento americano e espera o resultado. Passa por esse departamento americano e espera por resultado. Sinceramente, isso daí corta o caminho e deixa simplesmente na caneta do Donald Trump. Assim que ele achar conveniente aplicar a lei IEEPA, já era, filho. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tanto quanto o Alexandre de Moraes ou a Rede Globo, o Supremo Tribunal Federal ou a Rede Globo, seja lá quem quer que seja, tá bom? Eu não queria estar no meio com o nome nessa lista aí de jeito nenhum. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Peço a você, por favor, que inscreva-se no canal. Curtam, compartilhem, acione o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Muito obrigado e um excelente final de semana.